Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, inteiro. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Afasta-te também destes. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto e de fé inconsistente. Mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifestada a todos, como foi a daqueles. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci na Antioquia, em Icônio e em Lista. Que perseguições eu sofri, e de todas me livrou o Senhor. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Já peço desculpas pela voz que não está boa, porque estou saindo de uma infecção e o nariz ainda está meio entupido, né? Estou fanho. Mas sigamos aqui com esta leitura maravilhosa, esse capítulo 3, que traz aqui no versículo 16 essa palavra tão conhecida, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. O caminho certo de perfeição é a palavra de Deus. É um caminho certo de perfeição.
E aí você e eu poderíamos entrar um pequeno parênteses, né? E entendermos algumas realidades. Como que é importante a palavra de Deus, e nós, católicos, muitas vezes dizemos que não basta só a Escritura. Por quê? Porque Paulo diz isso baseado num contexto eclesial, no contexto de igreja. E se você perceber bem, mais acima ele fala justamente daqueles que se desviaram da fé. Ele fala no versículo 14 de que Timóteo tem que permanecer firme naquilo que aprendeu e naquilo que ele acreditou como sendo certo. E ele sabe de quem aprendeu. Veja, é assim, de suma importância a gente entender isso, para a gente não ficar naquela ilusão de que eu só preciso ter uma Bíblia, então, porque a Escritura é inspirada e útil, né? Desde pequeno conhece a Escritura, só que os judeus também conheciam a Escritura. Mas eles não acreditaram em Jesus. Veja, é preciso ter o espírito eclesial. Eu preciso ser com a igreja. Eu preciso ser igreja para poder ler a Escritura de maneira correta. Isso é de suma importância. Senão eu pego a Bíblia e basta eu ler para ser um homem de Deus. É claro que você vai... A palavra de Deus por si só, ela realiza. Aquele que lê de coração aberto vai encontrar a verdade. Mas quem vai levá-lo à plena verdade? Para ele estar unido de fato a Cristo, a igreja, porque Cristo quis a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Conhecer pela pregação, ou pelos livros, ou pelo testemunho de alguém, a palavra é importante, mas esse conhecimento precisa me levar a uma vida eclesial. Precisa me levar para a igreja. Precisa me levar a ser corpo de Cristo com os outros. Começando de trás para frente esse texto de hoje, né? E por que isso é importante? Tão importante esse cuidado de ser igreja. Por causa dos últimos tempos. Olha o que ele está falando. Os tempos que a gente vive. Os tempos inaugurados lá atrás, quando Jesus subiu aos céus, se iniciou o fim dos tempos. Mas o fim derradeiro, ele vai se aproximando cada vez mais conforme o tempo passa. Nós estamos vivendo isso. E os sinais da sociedade corrompida está aí, ó. Profecia. Aqui, promessa e ordem de Deus. Versículos de 1 a 5. O que diz? O que dizem, né? Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens se tornarão como? Egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências de piedade, vão fingir ser pessoas piedosas, mas não vão ser, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também deles. Olha, se fosse pegar ponto por ponto daquilo que Paulo lista, que a lista é grande, de quê? De pecados. Pessoas entregues a todo tipo de pecado. É ou não é a sociedade que a gente vive hoje? Pecados, inclusive, querendo se transformar em lei. Se eu perguntar para você se matar é pecado, matar é uma coisa feia, é uma coisa horrível. Mas é pecado? É pecado. Não é só problema na lei humana, mas é pecado. Você imagina quando a gente pega esse pecado e transforma ele em direito, em que a pessoa pode matar. Terrível, não é? A maioria das pessoas não aceita isso. E a gente começa a pensar que regra que é suficiente para que uma sociedade aceite
que as pessoas podem matar as outras. Uma pessoa pode decidir pela vida ou morte da outra. Aí um vai falar questão de pena de morte para determinados crimes, hediondo, tarará. Isso até tem certa discussão na maioria das sociedades. E se eu decidir matar um inocente? Pode? Aí as pessoas, opa, como assim? Matar um inocente não dá, né? A pessoa não fez nada. Então eu posso pegar qualquer pessoa na rua e matá-la. Posso pegar um idoso e matar porque eu quero. Um adulto. Uma pessoa que eu não gostei da cara dela, não fui com a cara dela, né? Matar porque é índio, porque é branco, porque é negro, pelo que for. Não, não pode. Claro que não pode. Isso não é concebível. No entanto, tem muitos lugares no mundo que aprovaram o aborto. Que você mata alguém que ainda está sendo gerado. É um ser humano. É uma pessoa. É inocente. E é o mais indefeso de todos esses que a gente listou e diz. A maioria das pessoas diz, pelo amor de Deus, a gente não pode matar pessoas assim. Um exemplo daquilo que é a profecia que está nesta palavra de São Timóteo, na segunda carta, dizendo como serão difíceis os tempos e que os homens vão se tornar pessoas assim. Olha, vou dar um exemplo. Sem afeto, implacáveis, mentirosos. Afasta-te também desses. Irmão e irmã, eu e você que somos de Deus, precisamos nos afastar de pessoas que pensam assim. E essa lista é grande. Então aqui tem promessa de Deus, porque ela está se cumprindo e continua se cumprindo, porque essas pessoas não param de aparecer. E a ordem está, não fique próximo a essas pessoas. Não comungue com elas isso. E vai além. Vai para o versículo 6. Né? O que acontece? Eles também se associam a pessoas para uma perversão e se unem para se opor à verdade. Qual é a perversão? Olha, se unem a mulheres cheias de pecados. Fala, mulherzinhas, jovens, cheias de pecado, murmurentas, faladeiras, que está dizendo aqui, ó, possuídas de toda sorte de desejos, aprendendo sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, ou seja, gosta de ouvir e ficar falando coisas curiosas, mas não aprendem o conhecimento da verdade. E aí ele dá o exemplo de Janes e Jambres que se opuseram a Moisés e foram desmascarados. E está garantido a promessa, olha, ninguém com essa atitude vai muito adiante. Eles vão ser desmascarados. Olha que sério. E essa pregação, gente, não é para os de fora. É para quem está dentro da igreja. Mas vivia dessa dicotomia de vida, desse contra-testemunho. E aí, Paulo chama Timóteo para esse testemunho conjunto. Dos versículos 10 a 11 aqui, ele vai falar que ele tem sido fiel junto com Paulo, né? Dos sofrimentos, e quantos sofrimentos, mas o Senhor livrou de todos eles. E aí vem o princípio eterno com a promessa linda, mas ao mesmo tempo que nos faz pensar, difíceis, né? Mas também não nos engana de nada. Olha, aliás, todos aqueles que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver a fé, você quer ser de Deus para valer, vão perseguir você. Por quê? Porque você se torna uma pessoa difícil de lidar. Não porque você seja em si difícil de lidar. Porque quem é de Deus tem que ser bom, tem que ser fácil de lidar. Mas a dificuldade de se lidar com quem é de Deus, para quem não é, para quem não quer ser, para quem é uma dessas pessoas da profecia que se tornaram contra Deus,
Qual que é a dificuldade? A dificuldade é porque aquele que é de Deus, que quer servir a Deus com piedade, ele é firme. Ele não se deixa vencer, não se deixa seduzir. Então, começa a perseguição. Versículo 13. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão sempre no mal, enganando e sendo enganados. Também é promessa, também é princípio eterno. Vem uma ordem, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Gente, aprendeu. Aprendeu de quem? De Paulo. E tu sabes de quem o aprendeste. Você está chamando Timóteo a um verdadeiro compromisso, né, com a igreja. E por isso a sucessão apostólica é algo assim, que não tenhamos dúvida de que nos garante na fé verdadeira. A sucessão apostólica dos bispos unidos em colegiado ao Papa. Por quê? Porque caso contrário, a fé se desvia. A fé se desvia. E Paulo está dizendo, você sabe de quem você aprendeu. Então, desde criança, você tem as escrituras e você sabe que ela tem o poder de comunicar sabedoria e conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Isso por quê? Porque ele aprendeu a fé de alguém. Veja, eu preciso estar dentro da igreja, como eu falei no início. E assim, a escritura inspirada vai ser útil para tudo. Para todo bem. E é isso que nós devemos fazer, porque opositores da verdade estão aí. E eles só desaparecerão quando Jesus voltar. Vamos anotar no nosso diário? Tem promessas, ordens e princípios eternos. Vamos às promessas. Versículos de 1 a 5. Promessas de Deus. Depois versículo 9 e 12 também. 12 e 13, né? Versículos de 1 a 5, depois o 9, 12 e 13. Ordens. Versículos de 1 a 5. Depois versículo 14. E princípios eternos. Versículos de 6 a 8, depois 12 e 13. E versículos de 15 a 17. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos crescer no conhecimento de Deus, fazendo o estudo bíblico todos os dias. Se você conhece hoje o canal, convido você a entrar nos vídeos que vão estar aqui no final, para que você conheça mais ainda. Aprenda o método para fazermos juntos, traga o seu material para quando você for fazer e comece pela primeira carta de São João, que é o primeiro livro que a gente inicia o método da Bíblia no meu dia a dia. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.